Olá pessoal, Capitão Gabriel Mazzali aqui. Hoje a gente tem um tema que é sobre a censura que está havendo aí, o pessoal de direita e a família de bem do Brasil e do mundo. Então, esse tema eu fiz questão de gravar um vídeo. Eu vou tentar resumir bem, de maneira que vocês entendam e tenham ferramentas para pesquisar em casa depois, de modo que vocês entendam o que isso ocorre. Então, a gente não pode falar da censura à direita, né, no Brasil ou no mundo, sem começar lá atrás. Então, se nós pegarmos o século XX, nós tivemos ideólogos dessa censura. Existiu o Gramsci, por exemplo, o Antônio Gramsci, que cunhou o termo hegemonia cultural. Então, no século XX, um período de revoluções, onde ideologias que buscavam obter o poder através de uma revolução armada, então tomar o poder, elas ganharam espaço. E depois de algum tempo, essa classe, que no caso, vamos pegar a ideologia do Karl Marx, classe proletária, né? Ela não se identificava como classe e ela não conseguia mais se engajar nesse ideal revolucionário. Então, a partir da segunda metade do século XX, você tem pessoas pensando em como mobilizar uma nova militância para fazer uma tomada de poder. E, segundo Gramsci, teria que ser uma tomada de poder sutil, não pelas armas, mas pelo voto, inclusive. Então, como é que você faz isso? Quando você obtém uma hegemonia cultural. O que é hegemonia? Hegemonia é uma superioridade absoluta, inquestionável. Cultural é a cultura, como as pessoas pensam, se entendem como mundo, conjunto de valores, etc. Para você conseguir isso, você precisava destruir a cultura. Então você começa a entender aí todos os ataques que a gente vem sofrendo, os conservadores, o pessoal da direita principalmente, por nós sermos guardiões de certas tradições, de família, tradições religiosas, termos esses valores que impedem uma hegemonia cultural. Então, os ataques que a gente sofre é por conta disso. Bom, essa ideologia é uma ideologia de esquerda, né? Esse pensamento de esquerda, e ele identificou como mecanismo para tornar isso possível certas classes. Então, a classe dos artistas, né? As classes pseudo-intelectuais, pessoal que é influenciador, né, de ideias, a mídia em geral, que é o mecanismo pelo qual você começa a bombardear a população com a ideia hegemônica que você quer que todo mundo acredite e reze, as universidades, os professores que formam as mentes, concomitantemente os alunos que, formados por professores militantes, viram militantes revoltados sem nada de bom na cabeça. Essa que é a verdade. Bom, dito isso, tem um espectro de tempo. Nós estamos em 2020. Existe 70 anos onde esse grupo político de pessoas engajadas nessa ideologia estão trabalhando incessantemente. No Brasil, por exemplo, eu gostaria de falar, a partir da década de 70, você já tem o vitimismo do bandido. Então você já tem um artista que defende o bandido, a polícia que é a malvada, é a opressora. Você tem Paulo Freire entrando depois, na década de 80 para frente, entrando forte na educação, com a pedagogia do oprimido, que ensina que todo mundo é coitadinho e que a culpa é sempre do burguês, da sociedade tradicional. Aí você entende o professor, que virou o opressor de uma classe de alunos, e a classe de alunos, tadinhos, são oprimidos, eles não precisam mais estudar, eles não precisam falar o português correto mais, nem fazer conta. Tudo se transforma em opressão e oprimido. Então isso já vem de tempo. Para entender o que ocorre nesse momento no Brasil e no mundo, é que tem que se entender que nós tivemos governos de esquerda que compactuam com essas ideologias, que trabalharam em prol disso, que estavam no poder por muito tempo no Brasil, desde o final do governo militar, e nos Estados Unidos, governo Obama. Fazer um paralelo com os Estados Unidos, o governo Obama era um governo que rezava essa missa, né? O Obama foi o maior esquerdista que assumiu o cargo
de presidente da República dos Estados Unidos. Por quem acredita que ele é um democrata super legal, já está sofrendo influência da hegemonia cultural. E no caso do Brasil, a gente tem a eleição, então, nos Estados Unidos do Trump e no Brasil do Bolsonaro, que é um camarada que quebra completamente com o que vinha acontecendo no Brasil, é a antítese desse plano e, portanto, ele é um perigo a ser combatido. Essas pessoas que implantaram essa hegemonia cultural que existe no Brasil, e aí é básico. Você liga a televisão, você só escuta que o Covid mata e que aumentou um monte de número de mortes. Não estou nem questionando se isso é verdade ou não, mas todos os canais televisivos falam a mesma coisa. Todos expõem praticamente tudo o que acontece no mundo sobre o mesmo espectro. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Então você não tem uma heterogeneidade de opiniões, você não tem essa liberdade cultural, você não tem uma liberdade de opinião no Brasil. E quando você fala qualquer coisa contra isso, você é atacado. Por quê? Não porque a sua ideia é errada, mas porque a sua ideia vai de contra um sistema. Então eu acho que é isso muito importante as pessoas entenderem. Então o que está em jogo é se você é contra um sistema autoritário que foi implantado no Brasil, que é um autoritarismo absurdo, que é assim, se você está contra o sistema, eu vou te combater de todas as formas. Se você está a favor do sistema, não importa o que você faça. É mais ou menos isso. Então, se você faz parte de uma organização criminosa grande, tranquilo, ótimo. Até porque foi utilizado os criminosos como massa militante lá atrás. Esses criminosos entraram também como uma classe que se enquadrava no tal do oprimido. Então, eles fazem parte de uma classe usada no sistema. Fazem. Haja vista um monte de bandidos sendo liberado por causa do Covid e a cena, por exemplo, de uma senhora tomando um mata-leão na praça porque ela quis exercer sua liberdade de ir e vir. E por quê? Porque ela não faz parte do sistema. Se ela não faz parte do sistema, ela tem que ser atacada. E, basicamente, sobre a direita, então, qualquer coisa que ataca essas instituições e que vai de encontro a essas opiniões, que tem que ser a única opinião do povo, né, que é o que a hegemonia cultural de Gramsci na prática está acontecendo, e essas pessoas têm que ser rechaçadas, elas têm que ser atacadas. Aí você vê a ativista presa em Brasília, e aí você vê Terça Livre, o Alan dos Santos, sofrendo revista em casa pela Polícia Federal, a mando do STF. E aí você começa a entender tudo o que está acontecendo. Muito importante também ressaltar as grandes mídias sociais, que no início eram espaços livres e agora, como elas são grandes corporações, elas não são mais espaços livres. Então elas têm meios de controlar o que você fala, têm meios de controlar o que é exposto, têm meios de camuflar hashtags, né, deturpando o que realmente a população está falando. Essa censura tem que se estudar muito. Então, falei alguns nomes, acho importante vocês pegarem esses nomes: Gramsci, hegemonia cultural, o que começou a acontecer no Brasil a partir da década de 70. Pessoal, muito obrigado. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.